Será se Deus tem se comunicado com você e você não tem se atentado? Ah, várias pessoas já chegaram a mim com esse questionamento. Acho que Deus não fala comigo. Será mesmo? Será mesmo que Deus, o teu Criador, não fala com você? Porque a palavra dele me diz ao contrário. Lá no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 14, vai dizer que Deus fala de forma repetidas. Nós que não pomos atenção às falas, ao que ele está falando conosco. Então, significa que o problema não é que ele não esteja se comunicando conosco. O problema é nós que não estamos dando a devida atenção ao que ele está falando conosco. E nesse vídeo eu vou falar com você preciosidades que precisam ser feitas por você, feito por você, para que você venha ser sensível, por atenção à forma que Deus está falando com você. Vejamos que Deus se comunica com você de várias formas. Através da palavra, através da natureza, seus filhos, durante a noite, nos seus sonhos. Ele se comunica com você através do seu esposo, através de um amigo, profecia, várias formas. Mas hoje nós vamos atentar às formas que ele está falando com você. Esse vídeo vai ser um divisor de água na sua vida. Por quê? Porque através dele você vai entender o que é preciso ser feito para que você venha pôr atenção à forma que ele está falando com você. Vou te dar 3 vias, um tripé. Esse tripé é essencial. Se você seguir essas 3 vias e não ouvir a voz de Deus, e não ser sensível à voz de Deus, eu nem sei, nem sei o que mais que eu posso dizer. A realidade é, se você seguir essas 3 vias, se você colocar em prática esse tripé que eu vou te dar, eu tenho certeza absoluta que você vai ser sensível e você vai ser capaz de distinguir a voz de Deus em meio à multidão. Primeira via, relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, eu aprendo a ouvir a voz dele. Quando eu me relaciono com Deus, eu sou sensível à voz dele. Vejamos, como é que eu vou ser capaz de distinguir a voz do meu amado se eu não tenho um relacionamento com ele? Vai aí um entre aspas. Quando você estiver no seu relacionamento aí com ele, se relacionando no seu momento com Deus, você tem que entender que esse momento não é um monólogo, é um diálogo a qual eu falo e eu ouço. Então, primeira via, a primeira coisa que você tem que entender para você que quer ser sensível espiritualmente, eu preciso ter um relacionamento diário com Deus. Para eu pôr atenção às formas que Deus está falando comigo. Se a palavra me diz que ele fala, ele vem falando de forma repetidas, somos nós que não estamos dando atenção. Essa é a primeira via. Eu me relaciono com ele para que eu possa me adaptar a ouvir essa voz, a entender e ser sensível à forma que ele está falando comigo. A segunda via, o segundo perna de tripé é a palavra de Deus.
Sem a palavra de Deus, eu não vou saber a forma que ele está falando comigo. Se eu não tenho leitura bíblica, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não me relaciono com ele da forma de compreender a palavra dele, eu vou ser confundida. Uma das maiores vias que vai te trazer sensibilidade, que vai fazer com que você não seja confundida. Quem está falando é a palavra de Deus. Quando eu me relaciono com a palavra, quando eu leio e medito na palavra, eu estou criando sensibilidade, meu entendimento está sendo aberto para que eu possa entender a forma que Deus está falando comigo e não ser confundida. A voz dele vai ser percebida em meio a multidões. Milhões de pessoas podem estar falando, mas a voz dele vai se sobrepor, porque eu tenho relacionamento com a palavra. Quando eu me relaciono com a palavra, quando eu guardo ela na tábua do meu coração, eu tenho sabedoria, sensibilidade de entender quando ele está falando comigo. Terceira perna desse tripé é o jejum. O jejum vai ser capaz de te quebrantar. Ele vai te quebrar. Ele vai trazer para a superfície o que precisa ser eliminado, o que precisa ser tirado. Vejamos só, no começo da minha caminhada, eu procrastinei dias, tempos. Esse jejum não é para mim. Eu não consigo. Até quando eu comecei a ser uma praticante do jejum. E eu fui vendo o rebuliço que ele foi fazendo na minha vida. Um rebuliço! Eu fui me conhecendo, me vendo da forma que eu estou, aonde eu estou na caminhada, o que precisa ser retirado, o que precisa ser mudado, porque o jejum não muda Deus, mas muda você, te faz ser sensível e entender o que eu preciso melhorar. Então, nesse tripé, é necessário jejuar. Quando eu jejuo, eu estou dizendo para minha carne, olha, agora o meu espírito vai se sobrepor. Eu silencio a minha carne e aguço os meus sentidos espirituais. Um jejum é capaz. E a palavra me ensina e me diz que o meu Jesus esperava que você fosse jejuar. Então, você precisa ser um praticante do jejum. Com esse tripé, relacionamento com Deus, tempo no secreto, relacionamento com a palavra, jejum, esses tubos entupidos, congestionados de comunicação entre você e Deus vão ser abertos, purificados, e você vai ter sensibilidade de ouvir a voz do meu Altíssimo. Porque, como a palavra me diz, ele fala repetidamente. Nós só precisamos nos atentarmos. Talvez você entrou aqui nesse vídeo esperando outras formas, mas esse tripé foi o tripé que mudou minha vida. E eu tenho certeza que ele vai mudar a sua também. A tua caminhada espiritual está a ponto de ser transformada, mudada, se você aderir esse tripé espiritual. Comunhão com Deus, comunhão com a palavra e jejum.
esse tripé vai fazer com que você avance e atinja o alvo para o qual você foi chamado para fazer. Então, fica com essa palavra no teu coração e viva com fé em Cristo, olhando para a cruz. Você vai vencer. Amém e amém.